Jesus Cristo, o nosso advogado. Doutrina da justificação, né? A doutrina que fala a respeito do que? Da salvação, da obra de Cristo, né? Da obra redentora de Cristo, né? E essa doutrina ela foi apresentada pela primeira vez por Martinho Lutero, que foi o reformador, né? Protestante, né? Que disse que essa doutrina ela é tão importante, ela deve ser estudada com muita diligência, porque nela estão incluídas todas as outras doutrinas, né? Quando se fala de perdão, remissão, né? Estamos falando de quem? Da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo, né? E o efeito dessa obra perante Deus e para nós, como cristãos, como crentes, como os fiéis, como aqueles que confiam em Cristo. Então, vamos olhar para o que o texto bíblico nos diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, olha só, Jesus é o que? É o nosso advogado, o nosso intercessor, né? Qual que é o papel do advogado? É de interceder a respeito de alguém, de algum direito, né? O seu cliente. Então ele vai buscar o quê? A defesa dos direitos do seu cliente, ou de uma comunidade, né? De interesses públicos, de direitos difusos coletivos, né? Então, mas ele sempre vai defender o quê? Direitos, né? Vai pleitear a defesa desses direitos, né? E a justa aplicação das leis, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é justamente esse papel de Jesus em interceder por nós, né? Ele como um intercessor, né? Justo e justificador. Lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quem é o justificador? É o Senhor próprio Jesus Cristo, né? É o advogado que intercede, né, pelo seu representado, não por direitos que esse representado tem por méritos, mas pelos direitos que o próprio Senhor Jesus conquistou na cruz. Toma o lugar do seu constituinte e sofre as consequências da condenação, para que quem o Senhor representa não seja culpado, seja declarado inocente e justo. Então nós vamos ver que Deus, né, que Jesus Cristo, ele nos defende. E como ele nos defende? Fazendo ele próprio a sua justiça, né? Ele próprio nos justificando, ele próprio não nos atribuindo a culpa do quê? Do pecado, que está lá em João, né? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, né? Ele fala, olha, ele defende nossa causa diante do Pai, aquele que é justo, ele mesmo é o sacrifício, para quê? Para perdão dos nossos culpados, dos nossos pecados,
né? Então, essa palavra justificação, ela tem o significado de não imputação, né? Ou seja, eu vou imputar um crime a um fato criminoso a uma pessoa. Então, eu estou atribuindo culpa a essa pessoa por aquele fato criminoso. Então, aqui não, aqui essa justificação de Jesus Cristo, ele vai buscar não imputação, ou seja, não atribuição do quê? Do pecado, né? Então, o pecado ele tem uma consequência, né? Se Deus é justo e juiz, né, ele julga. Então, o julgamento dele já foi posto, né? E a gente vai entender o que é o pecado, né? O pecado está escrito lá em Romanos 3, 23, 3, versículo 23 a 26, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para a expiação do seu sangue, para ser recebido pela fé, da forma a demonstrar sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então veja mais uma vez aqui, olha, a Bíblia apresentando quem? Jesus Cristo como intermediador, como intercessor, como justificador, aquele que o quê? Retirou a culpa, que se ofereceu em sacrifício, né? E isso a gente recebeu gratuitamente, por meio de quê? Da sua graça, do seu amor, né? E Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. De quem? Daqueles que têm fé. Por quê? O salário do pecado qual é? É a morte. Romanos 3, 6, 23 diz. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, veja que o salário do pecado é a morte. Quem morreu por nós? Jesus Cristo. Então, ele sofre a condenação do pecado. Ele, na sua carne, na sua pessoa, na sua humanidade, sofre todas as consequências do pecado. Para quê? Para conquistar para nós um direito. Um direito de quê? De sermos filhos de Deus, de sermos reconciliados com Deus, de termos paz justamente com quem? Com Deus. Né? Essa paz com Deus é também a paz com toda a criação. E essa paz, ela também é sobre nosso coração. Mas só que veja, que isso é uma condição, não é uma condição posta sobre de uma forma materializada, né? Como a gente vê o celular, a gente liga, né? Então eu sei que eu estou falando com a pessoa, né? Porque ela atende, eu escuto a voz dela, né? Eu tenho um meio físico de comunicação, o celular, as frequências, né? Dos sinais que transportam, né? Os dados são recebidos. Mas veja, a comunicação de Deus para com o homem, né? E justamente entender essa realização da obra, né? Não vou falar nem entender, mas receber, né, a obra justificadora e redentora de Cristo é pela fé, né? Jó perguntou, né? Bem sei que isso é verdade. Como, porém, pode um mortal ser justo diante de Deus, né? Então Jó sabia que todos nós éramos o quê? Éramos o quê? Pecadores. Como diz lá em Romanos, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma verdade que está sendo apresentada pela Bíblia, né? Então, assim, quem pode se tornar justo, né? Ninguém, somente Jesus Cristo que nos justifica. Somente nele nós somos considerados o quê? Não culpados, inocentes e justos, né? Em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte: porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, não tem nenhum mortal que se apresente justo diante de Deus. Por isso que não tem nenhum, porque não tem nenhum mortal, né, que se apresente justo. Quem nasceu do fruto, né, da mulher
o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, ele é Deus, mas ele também é homem. Então, por conta da sua santidade, por conta dele mesmo, nele está, né, tudo que é justo, puro e verdadeiro, ele é o único que pode atender todas as exigências de Deus e atender toda a lei, toda a santidade, adorar a Deus com plena perfeição. Somente quem que fez essa obra de adoração plena e absoluta a Deus? Jesus Cristo. Qual foi o homem que não pecou? É Jesus Cristo. Então é o único que não merecia condenação nenhuma. É o único que não merecia a morte. Mas ele se fez homem, olhando para tomar para si e sobre si a condenação do pecado, para receber em si, na humanidade, na carne, na sua pele, a condenação da morte e do pecado, a fim de que nós fôssemos justificados pela nossa obra, não, pelo sacrifício de Jesus, que ele foi condenado sendo justo, foi culpado sem ter culpa, foi morto e sofreu ali toda a humilhação da via da cruz, sendo o quê? O único a não pecar, sendo o único homem justo e inocente da face da terra. Foi a maior injustiça humana, mas para Deus foi a concretização da sua justiça, porque ele reconciliou consigo todas as coisas e reconcilia todos em quem confia na sua obra pela fé. E a fé é justamente a fé é acreditar e confiar nas coisas que não se vê, né? Mas onde se põe justamente a esperança, né? E o texto que a gente leu, né? Diz o seguinte, que a perseverança, um caráter aprovado, né? O caráter aprovado gera em nós a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então, vamos caminhar aqui. Então a gente entendeu que a justificação, ela tem o sentido de absorver, né, de absolvição, de inocentamento, né, de inocência, declaração de inocência do culpado, né, e também o torna justo, né, justo diante dos homens, não, justo diante de Deus, né? Nós continuamos tendo a mesma natureza pecaminosa, né? Essa obra na nossa vida não está 100% completa, mas haverá um dia em que a justiça de Deus e a obra de Cristo vai ser plena e absoluta, e nós seremos iguais a Ele, justo em sua santidade, né? Seremos seus imitadores plenos em sua santidade, 100% perfeito, de acordo com a perfeição de Cristo, né? Então, essa justificação, o que a gente tem que entender também, que é um ato soberano de Deus, de nos livrar da culpa do pecado, né, pela fé e confiança em Jesus como Salvador. Então, se você está falando que é um ato soberano de Deus, é a vontade de Deus. Não tem como você discutir com Deus, por que você fez isso? Por que o Senhor não fez assado? Não, Ele é soberano, Ele é Rei dos Seis, Ele está acima de tudo e de todos, né? Então, nosso papel não é discutir a soberania de Deus, não. O cristão, ele aceita a soberania de Deus, ele aceita o reinado de Deus, o senhorio de Cristo, ele se rende ao amor de Cristo. Essa é a disposição da nossa alma, essa é a verdadeira disposição do cristão. Então, como que a gente pode saber disso? Está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, né? Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós temos paz com Deus e Ele nos justificou, né? Essa justificação envolve o perdão dos pecados e a remoção da culpa e das consequências eternas, né? Porque o primeiro pecado foi lá no Éden, por Adão e Eva. O pecado tinha como consequência a morte, né? E o Deus, a gente leu aqui, né, que Deus o quê?
na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, onde a gente leu lá em Romanos, né, na passagem do capítulo 3. Esse aqui, eu acho que deve ser o versículo 24, 25. Né? Então, veja, na sua tolerância do pecado, né, Deus deixou impune. Né? Então, teve consequência? Teve, mas Deus cumpriu a determinação imediata da morte ou fulminação do homem no momento que o homem pecou, o primeiro homem pecou? Não. Né? Deus não eliminou o homem, não fulminou o homem naquele momento, né? Que eu falo homem, Adão e Eva. Pelo contrário, Deus se relacionou com eles, conversou com eles, falou que esse pecado vai ter a consequência, você vai ter dores, você vai ter que trabalhar, a serpente vai se arrastar, né? E também você não vai viver para sempre, você vai ter uma morte física, né? Teve um distanciamento porque Deus é santo, mas veja que ainda assim Deus foi rico na sua graça e permaneceu que o homem e a mulher, como família, tivessem filhos, interagissem com a criação, né? E se relacionou com Abel, né? Se relacionou com Caim e foi se relacionando com todo o povo de Deus, independente do povo de Deus atender ao chamado à santidade ou não. Por quê? Justamente era por graça. Deus estava escrevendo a sua história justamente para culminar em Jesus Cristo. Ele sim, a sua tolerância foi para quê? Para a sua providência em prover para si mesmo um sacrifício vivo e aceitável, que era justamente o seu próprio Filho Jesus Cristo, como está escrito lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele atrasou, ele tolerou o pecado e deixou impune para que a obra redentora de Cristo justificasse os que têm fé em Cristo, em fé em Deus, em fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre anunciou a Jesus Cristo. Então, vamos voltar lá, né? A justificação que envolve o perdão dos pecados e a remoção da culpa e das consequências eternas. Atos 13, de 38 a 39 diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados de vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Então veja que a justificação ela envolve o quê? A salvação, a perdão dos pecados, a remoção da culpa e a consequência eterna. E qual a pior consequência eterna que existe? É estar afastado, alienado de Deus eternamente. Por isso que Deus vai lá, se você for lá em Gênesis, né, no capítulo, se não me engano, 2 ou 3 ali, você vai ver que Deus, ele afasta o homem do Éden, né, coloca lá os anjos com espada para que eles não acessassem a árvore da vida e comessem do fruto da vida. Porque se eles comessem do fruto da vida, ele ia viver o quê? Eternamente afastado de Deus. E não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que nos busca, que vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus. Ele é um missionário que vem ao nosso encontro. Ele é o que busca o perdido. Ele é o que ama. Ele é o que realmente nos resgata e nos tira, né? E nos tira do pecado, nos tira da morte e nos concede o quê? A vida. Louvado seja Deus pela sua obra. Então, a consequência dessa obra justificadora de Cristo é o quê? É o livramento da culpa, né? A inocência. Romanos capítulo 8, 1 diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se Deus me perdoou
todos os pecados, né? Paulo também vai dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus, ele perdoa todos os pecados. Mas é por isso eu vou andar em pecado? Claro que não. Pelo contrário, se eu entendo a obra de Cristo, o amor de Cristo e a santidade de Deus, eu vou buscar exatamente ser igual a Ele e em amor responder a esse amor com o quê? Com santidade. Então, outra coisa é que traz paz no nosso coração, onde a gente já leu lá em Romanos, né? Romanos 5:1 e também em Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 17, eu vou ler. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e conciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele instruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Então, olha só, esse contexto aqui é fantástico. Você tem que ler um pouquinho de história, né, entender um pouquinho do que estava acontecendo aqui, né, e um pouquinho também do Antigo Testamento, né, porque no Antigo Testamento qual é o povo escolhido de Deus? É Israel. Israel é o povo escolhido de Deus, né, mas o propósito de Deus foi que Israel manifestasse e revelasse a glória de Deus e os outros povos entendessem que era Deus justamente pela forma de ver de Israel. Aí, então assim, não é só um povo, não é só um corpo, né? Mesmo para Israel e mesmo para outro povo que não pertence à lei, né? Que não foi ali diretamente escolhido, né? A obra de Cristo, essa paz, é para todos, né? No tempo de Jesus Cristo, Paulo que escreve esse texto, no templo existia um muro, né? Então existia a parte onde os gentios, ou seja, os estrangeiros, aqueles que não eram judeus ou mestiços, que eles podiam entrar, e a outra parte que somente os judeus poderiam permanecer. Então havia o que? Uma separação, né? E Jesus, né? Ele nos proporciona a paz e reconcilia conosco todo, né? Os dois em um só corpo. Então não há mais barreira. Jesus tirou a barreira de toda a inimizade e também a barreira que existia entre o homem e Deus. Jesus tira essa barreira e nos faz somente um povo, em uma nação, a nação santa, o seu povo escolhido. Por isso que vai vir depois, e eu pretendo deixar a doutrina da adoção. Mas essa justificação, ela nos traz paz, né? Reconstrói a amizade, reconcilia o relacionamento com Deus e com o homem, né? E nos fazendo um só corpo, uma só nação. Já não há gentios, já não há judeus. Só há aqueles que creem em quem? Em Jesus Cristo, por meio da fé. E ela proporciona a justificação, proporciona o direito, né, e a garantia da glória futura. Há um direito que eu tenho, por quê? Porque quem conquistou esse direito foi Jesus Cristo. E qual é a evidência da conquista de Jesus Cristo nesse direito? A sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é a evidência da aceitação do sacrifício de Cristo, né? Que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, né? Como justo, como justificador. E por isso que Deus o ressuscita. Então nós cremos num Deus ressurreto, no Cristo ressurreto que vive e vive eternamente e nos proporciona o que? A garantia da glória futura. Romanos 8:30. Assim, Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou,
mas também repartiu a sua glória com eles. E Tito, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: ele o fez a fim de que, justificados pela graça, nos tornamos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então veja, né, que quem nos chamou, né, foi justamente quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele nos aceitou em Cristo, né? E também repartiu o que? A sua glória. Glória com eles quem? Conosco, os que creem no seu nome, né? Ele nos justificou, em Tito, né? Nos justificou pela graça, né? Para que nós nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então essa esperança, ela não se confunde, ela é testificada em nossos corações, né? E tem, por último, eu quero deixar uma das consequências também é a responsabilidade, porque eu fui perdoado, eu era inocente, eu era culpado, eu era pecador. Deus perdoou todos os meus pecados, me fez justo, me justifica, né? me não imputa a culpa, né? A pena do pecado, né? Então a culpa do pecado sobre minha vida, né? Ele me reconcilia, ele traz paz no meu coração, paz com Deus, paz com toda a criação. Ele me dá a garantia, né, da sua presença futura, né, de uma esperança de vida eterna, né? Então, e isso daí fica só por isso? Não, né? Não fica só por isso, né? Hoje nós somos o corpo, nós somos a parte, aqueles realizadores e concluidores do que? Da obra de Cristo. Continua sendo de Cristo, mas ela é realizada por meio da sua igreja. E quem é a sua igreja? Nós, o seu corpo. Então eu tenho uma responsabilidade. E por último eu quero deixar um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, no sacrifício vivo, que nos perdoou, que nos regenerou, que nos amou, que nos concedeu o Espírito Santo de Deus. Quão grande esse amor, quão grande essa graça. E o que ele não levou em conta? Nossas transgressões. E porque ele não levou em conta, porque ele nos regenerou, nos justificou, porque ele nos perdoou, né? Por que tudo isso? Para confiar a nós uma mensagem. Qual a mensagem? A mensagem do Evangelho, a mensagem da reconciliação, a mensagem de que está próximo o reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, de sermos instrumentos, sermos usados por Deus, porque Ele nos justificou, nos deu nova vida, nos capacita em Cristo para sermos proclamadores do seu Evangelho. Assuma essa responsabilidade se você entendeu a justificação, o perdão dos pecados e a salvação em Jesus Cristo, e seja um proclamador do Evangelho em tempo, em fora de tempo, até os dias da consumação, até os fins do tempo, até o seu retorno, em nome de Jesus. Deus abençoe.